Boa tarde, Albergaria. Eu chamo-me Miguel Carvalho e vou contar um segredo que estou seguro que poucos sabem. Eu estudei no ensino profissional. Em 1989, Joaquim Azevedo decidiu, um grande académico da área da educação em Portugal, decidiu trazer para Portugal um formato de ensino chamado ensino profissional. E imaginem para quem? Para aqueles que estavam desinteressados, desmotivados, desvocacionalizados. Eram os 10 desta vida. O foco era formar jovens desinteressados, desmotivados e inadaptados para o mercado de trabalho. Mas é curioso. Eu, que me sentia um desses inadaptados, fiz um percurso normalíssimo. Ensino secundário, ensino superior. E é curioso, nunca me senti um ótimo aluno. Mas lembro-me de ter acabado a minha primeira licenciatura em quadro de honra. Alguma coisa estava mal. A sociedade não acreditava em mim e eu até era capaz de desenvolver competências que os outros reconheciam. Feita a viagem até 2021, todos os que aqui estão se recordam perfeitamente desse tempo, estávamos perante a pandemia, aconteceu algo de extraordinário. Eu, alguns inadaptados e alguns lesados cognitivamente, decidimos fazer o maior estudo até ao momento em Portugal. Quisemos perceber como é que os alunos que estavam no ensino superior, quer seja politécnico, quer seja universitário, estavam adaptados. E como é que se sentiam? Mas mais do que isso, de onde vinham? Qual o meu espanto? Resultado deste estudo. Os alunos do ensino profissional têm mais otimismo no ensino superior do que propriamente os dos científico-humanísticos. Estão mais aptos, mais adaptados, têm menos disciplinas em atraso, têm melhores notas. Estão mais apaixonados, têm maior ambição do ponto de vista do futuro e sentem que vão fazer a diferença no mundo. Ao contrário daqueles que vêm do ensino científico-humanísticos. Alguma coisa vai mal. Mas nós continuamos a arriscar. Juntámos o Instituto Superior de Ciências da Informação e Administração de Aveiro, o Instituto Politécnico de Leiria, a Universidade de Salamanca, o ISLA, para que todos juntos conseguíssemos fazer um estudo nunca antes concretizado em Portugal. E obviamente, eu sei, o meu tempo já acabou, mas permitam-me viajar naquilo que é o fundamental deste paradigma. Foram precisas pessoas com muita coragem, que eu hoje reconheço e não podia deixar de distinguir aqui, que me disseram: tu és louco, mas eu não sou menos. E por isso, gostaria de reconhecer aqui, com alguém que realmente é tanto mais louco quanto eu relativamente ao ensino profissional, alguém que sempre acreditou neste projeto, alguém que sempre me ajudou a desenhar este projeto de ensino, mas mais do que isso, me ensinou a acreditar, a valorizar, a reconhecer e a evangelizar o ensino profissional em Portugal. E queria chamar aqui, talvez, aquele que, obrigado pelo destino da administração escolar, vê o seu Instituto Politécnico a passar à primeira Universidade Politécnica de Portugal, o professor Dr. Ricardo Pocinho, docente do Instituto Politécnico de Coimbra, dentro dos próximos dias, docente da Universidade Politécnica de Leiria e Oeste, a receber o Prémio Pigou 2027 para o reconhecimento, pelo esforço e, acima de tudo, por acreditar em que pessoas loucas como nós somos capazes de medir e valorizar o impacto destes jovens que nunca foram valorizados pela sociedade. Professor Dr. Ricardo Pocinho, ao palco, por favor.
Olá, muito boa tarde a todos. Sou franco que não sabia ao que vinha. Aliás, fiz 2 vezes a mesma pergunta quando estava a almoçar, se precisava de falar, disseram-me que não e eu comecei a beber. Eh, Ao meio, perguntei de novo, vou ter que falar, disseram que não e pedimos outra garrafa. E agora tenho que falar, mas vou ser breve. Vou apenas dizer que cada vez mais na sociedade que vivemos, numa sociedade de facilitismo, cada vez mais ouço pessoas a falar em público para jovens, acho eu enganando-os profundamente, dizendo que vivemos numa sociedade fácil, sigam os meus passos, olhem para mim que eu sou um tipo de elevado sucesso. Não sou nada disso, sou apenas uma pessoa que trabalha todos os dias e se tivesse sucesso não tinha que trabalhar. Vivia do sucesso, não vivia do trabalho. Por isso, dizer que devem é, sobretudo, ao longo da vossa vida, serem felizes com aquilo que tiverem, desde que isso não seja maltrato dos outros, desde que isso não permita que ninguém vos trate de maneira diferente daquilo que vocês merecem. Ontem mesmo, e não depois de um destes almoços, chateei-me em direto com uma pessoa que me chateou, que me irritou, e 2 ou 3 pessoas que estavam à minha volta disseram um dia destes não vais ter quem fale contigo. E eu disse, não, calma, pelas minhas contas, e se eu durar ainda a esperança média de vida, que não sei se sabem, mas para os homens é 81 anos e 5 meses, eu teria ou poderia me chatear ainda com 800 portugueses por dia. É uma questão de fazer contas e, portanto, ainda me posso chatear com muita gente. Não vou permitir é que nestes 30 anos que ainda me podem esperar, que alguém me chateie o suficiente para me colocar no sítio de onde eu nunca estive e de onde eu nunca vi, que é o sítio do sucesso fácil, o sítio da vida fácil. Isso não há para ninguém. Depois, agradecer naturalmente ao Hugo e dizer-vos que hoje deixo aqui talvez um pensamento para aqueles que gostam de pensar se o Hugo é efetivamente um professor dentro da caixa ou que se é um professor fora da caixa. Muitas vezes penso nisto e penso que o ser fora da caixa é quase a mesma coisa do que ser uma mulher exótica. Ser fora da caixa é um tipo que diz uns disparates, ninguém consegue encontrar justificação para aquilo e diz este gajo pensa fora da caixa. Normalmente, quando uma mulher não é muito bonita, nós dizemos não é bonita, mas é exótica. E, portanto, eu digo que o Hugo é um professor dentro da caixa. Ser professor dentro da caixa é estar dentro de um ecossistema, é ter os pés bem assentes na base dessa caixa e é olhar para cada uma das paredes como aquela que é a nossa network e a capacidade de fazer, de empreender, conhecendo a caixa onde estamos. Aquilo que eu espero que nunca façam ao Hugo Carvalho é meter-lhe uma tampa em cima e fecharem a caixa. Muito obrigado, Hugo. Já podemos encerrar. É estranho porque ele não estava à espera desta situação e disse sempre para eu não dizer absolutamente nada nem o chamar. Mas eu vi aqui este banco. Alguém viu por aí um anão? Obrigado a todos.